Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver duas questões da Universidade Federal do Paraná 2023, as duas de geometria plana. Vamos dar uma olhada no que caiu? Roda a vinheta e vamos para a questão. Essa questão número 12 ela é muito manjada em geometria plana. Inclusive tem similares dessa questão que a gente trata no curso Matemática com Guimarães lá no Hotmart. Se quiser verificar, o link está na descrição. Mas vamos lá. Na figura ao lado estão representadas quatro circunferências de raio igual a 1 centímetro, que são tangentes nos pontos A, B, C e D. Assinale a alternativa que corresponde ao valor em centímetros quadrados da área achurada em cinza. Tá? Então essa área pintadinha, essa área mais escura, é que ele quer descobrir. Gente, esse problema sai rapidamente se você traçar linhas auxiliares que ligam os centros dessas quatro circunferências. Dessa forma, ó, se eu traçar esse raio mais esse raio, esses dois raios, os dois raios e os dois raios aqui também, a gente acaba formando um quadrado. E esse quadrado, ele tem, como o raio das circunferências é 1, então aqui eu tenho 1, aqui 1, e todos esses raios que aparecem aqui medem 1. Então a gente acaba formando um quadrado de lado 2, certo? Sendo um quadrado, ele vai ter ângulos de 90 graus aqui, né? Então, você vai ter esse quadrado de lado 2, do qual foram retiradas quatro pedaços, quatro fatias de pizza aqui, que a gente chama de setores circulares. Olha só, se eu nomear elas aqui, 1, 2, 3 e 4, então você pode dizer que o quadrado menos a área 1, 2, 3 e 4 vai dar exatamente essa área que está pintadinha, concorda? Então vamos pensar o seguinte, ó, essas áreas 1, 2, 3 e 4 juntas, elas não vão formar mais uma circunferência, ou se você pensar aqui, ó, que a gente pode formar uma circunferência só com essas quatro regiões 1, 2, 3 e 4 agrupadas. Então olha só o que você pode pensar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4 juntas, quatro setores circulares de 90 graus cada um. Vão formar os 360 de uma circunferência só. Então se eu fizer a área do quadrado e retirar as áreas 1, 2, 3 e 4 de uma vez só, ou uma de cada vez, a gente vai ter exatamente essa área achurada. Concorda? Então vamos lá. A gente vai fazer a área achurada, que ele falou ali, vai ser a área do quadrado menos. Agora, área 1, 2, 3 e 4, a gente já viu que juntando vai dar a área de uma circunferência. Então, basta você fazer a área do quadrado, que vai ser o quê? A área achurada vai ser área do quadrado. Lado é 2, 2 vezes 2, base vezes altura, vai dar 2 ao quadrado, que é 4. Menos a área de uma circunferência, mas essa circunferência tem raio igual a 1, certo? Então, esse raio de cada fatia de pizza, que quando eu junto vai formar um círculo de raio 1, como é que a gente acha mesmo área de círculo ou área de circunferência? É aquele nosso macetinho de sempre, né? Conheci 2π raio. Super π 2. Então, conheci é comprimento, não tem nada a ver com comprimento aqui, mas tem a ver com superfície, com área. A área de uma circunferência de raio R vai ser π 2, né? Π vezes o raio ao quadrado. Então, eu posso dizer que essa área deste círculo, que eu vou retirar de uma vez só, retirando ao mesmo tempo as áreas 1, 2, 3 e 4, para sobrar somente a área achurada, vai ser π vezes o raio dela, que é 1 ao quadrado. A área achurada, então, vai ser 4, que é 2 ao quadrado, menos π vezes 1, que é π. 4 menos π, centímetros quadrados. 4 menos π é o que está na letra D. Tranquilo? Muito bem. Essa questão, então, é bem manjada. É importante você conhecer a saída desse tipo de questão, mas a próxima questão é uma questão bem mais difícil de você perceber qual vai ser a saída, porque é uma questão totalmente literal. Vamos dar uma olhada na próxima, então. Então, na questão número 13, ele diz, na figura ao lado, tem-se duas circunferências que se tangenciam, novamente, tangência de circunferências, no ponto Q. Os raios dessa circunferência são R1 e R2, com R1 menor do que R2. Então, o raio da menor é R1 e o raio da maior é R2. Cada uma das retas R e S, essas duas retas aqui, é tangente simultaneamente às duas circunferências. Adicionalmente, essas retas se intersectam no ponto P. Qual é a distância entre os pontos P e Q? O que ele quer saber é esta distância que eu vou traçar aqui em verde. Ó. Ele quer saber esta distância, que eu vou chamar de x, já que é exatamente o que ele quer descobrir. Tá? Bom, agora vamos pensar o seguinte, o que eu posso traçar nessa figura para tentar me ajudar a resolver o problema? Sempre que ele falar de retas tangentes às circunferências,
Normalmente, a saída envolve você traçar os raios da circunferência que encostam nesse ponto de tangência. Então, este raio aqui da circunferência sai do centro e vai até um ponto da circunferência. Qual é esse ponto? É o ponto de tangência. Posso traçar para cima e para baixo, mas aqui nesse caso só esse para cima já vai nos ajudar. E outra coisa que eu posso ajudar bastante, ou que pode me ajudar bastante aqui, eu vou traçar até em vermelho, é este raio e este outro raio aqui que encosta no ponto de tangência também. Bom, esses dois segmentos que eu tracei aqui em vermelho, eles medem o raio da circunferência maior, né? Então esse raio que ele chamou de R2. R2 é o maior deles, R1 é menor do que R2, então esse aqui é o R2. Muito bem, agora eu posso dizer que daqui até aqui e daqui até aqui eu tenho dois raiozinhos menores, né? Que ele chamou de R1, até aqui, ó. Até aqui é R1 e aqui também é R1. Outra coisa que a gente sempre precisa lembrar, que é super importante quando você traça um raio e uma tangente a uma circunferência, é que eles formam sempre 90 graus entre si. Raio e reta tangente formam 90 graus entre si. Você percebeu que aqui você tem um triângulo retângulo pequenininho e aqui você tem um triângulo retângulo maior e que esses dois triângulos obrigatoriamente vão ser semelhantes? Por que eles vão ser semelhantes? Vamos pensar. Esse raio aqui dessa circunferência é perpendicular a essa reta tangente. Esse raio também é perpendicular a essa reta tangente. Portanto, os dois raios aqui, R1, que apareceu aqui, até vamos traçar também esse R1 aqui, ó. Vamos escrever que isso aqui vale R1, né? Esse R1 é paralelo a R2. Sim, porque eles fazem 90 graus com a mesma reta, certo? Então, essa reta é perpendicular a esse raio, essa reta é perpendicular a esse raio, portanto, os dois raios são paralelos. Então, olha só o que você tem para triângulo pequeno e triângulo grande. Vamos chamar aqui, por exemplo, de A, esse ponto, centro da primeira circunferência. Vamos chamar aqui de B, esse ponto, centro da segunda circunferência. Vamos chamar aqui de ponto C e ponto D, os pontos de tangência. Por quê? Porque eu quero separar esses dois triângulos. Eu quero desenhar cada um desses dois triângulos separadamente para que você consiga enxergar a semelhança que existe entre eles. Então eu tenho um triângulo pequenininho, vamos tentar desenhar mais ou menos esse triângulo pequeno, que é PCA, certo? E um triângulo um pouco maior, eu vou desenhar até aqui embaixo, ó, que seria aproximadamente assim, esse triângulo que é PBD, certo? Então vamos marcar tudo que a gente sabe desses dois triângulos aqui, ó. Primeiro, o ângulo reto está aqui em cima, no triângulo PCA, e o ângulo reto está aqui em cima, no vértice D, desse triângulo grande, que é PDB, certo? Bom, enxergou esses dois triângulos aqui, ó, o pequeno e o grande? Agora, eles são semelhantes entre si, não são? Porque eles têm um ângulo aqui, ó, que é comum, que é o vértice P, que é esse ângulo aqui. Ele é comum aos dois triângulos. Outro ângulo é o de 90. Concorda que este ângulo mais 90 mais este que dá 180? O mesmo ângulo mais 90 mais o mesmo ângulo aqui embaixo é que vai dar 180 também. Então, a gente viu lá no curso do Hotmart e também na aula gratuita que você teve de semelhança de triângulos aqui no YouTube, você viu que dois triângulos já são semelhantes, eu já provei que eles são semelhantes, quando a gente provar que dois ângulos desses triângulos são iguais. Então este ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Pronto, a gente já provou que os dois são semelhantes. Mas vamos ver as medidas que a gente vai usar. Primeiro, AC, olha o que é AC. AC é o raio R1, certo? Ou DB. DB é o raio R2. Muito bom. Agora eu preciso deste lado ou desse. Aqui em cima não tenho nada, né? Mas aqui embaixo, vamos ver o que acontece. Eu chamei de X toda esta medida que vai daqui até lá, ó. Então, esta medida que vai de P até Q, justamente porque ele pediu qual é a distância entre P e Q, a gente chamou de X. Se desta medida que está em verde, X, eu tirar o R1, você concorda que eu fico com a medida de A até P? De A até P, eu tenho X, que é o total, menos R1, certo? X menos R1, como base AP. Então, X é tudo isso que está em verde, tá? Tirando R1, vai ficar X menos R1, é esta medida aqui, ó. X menos R1, porque eu tenho X como um total, tirando R1 fica X menos R1. Agora vamos ver o que acontece com PB, a distância de P até B. Peraí, eu tenho de P até Q, a gente tem X, que é o verdinho, certo? O verdinho mais esse vermelho vai dar X mais R2. Então de P até B eu tenho X mais R2, X mais R2.
Muito bem, agora é só fazer a relação de semelhança que existe entre esses dois triângulos. Qual é a relação que a gente pode determinar aqui? Vamos pensar o seguinte, ó. Base do primeiro, que é x menos R1, está para a base do maior, que é x mais R2. Assim como, ó, base do primeiro está para a base do segundo, assim como este cateto do primeiro, que é o R1, está para o cateto correspondente no segundo, que é R2. Então, olha só, eu fiz base está para base, assim como cateto está para cateto. Tudo bem? Agora a gente vai precisar desenvolver esta relação aqui para achar o valor de x. Então, eu vou ter que isolar x aqui, ó. Vamos passar primeiro multiplicando um pelo outro, né? Vai ficar o quê? R2 vezes x, isso aqui é R2, então, que multiplica tudo isso aqui, né? X menos R1. Vai ser igual, passa multiplicando aqui, vai ficar R1, que multiplica x mais R2. X mais R2. Tá legal. Agora a gente vai ter que fazer a distributiva, porque eu tenho que tirar esse x daqui e tirar esse x daqui também, né? Então vamos fazer x vezes R2, mais, aliás, vai ficar menos, né? R2 vezes R1 com sinal de menos, então é menos R1, R2. Aqui vai ficar R1 vezes x, do outro lado do igual, x R1, e aqui vai ficar R1, R2 mais R1 vezes R2. Legal, eu quero isolar x, não é? Então, pega tudo que é x e joga para o outro lado. Pega tudo que não tem x e joga para o lado oposto. Então, vamos jogar tudo que é x aqui, ó. X que multiplica R2, que já estava aqui. Agora, esse xR1 passa para lá, fica menos xR1. Igual, R1, R2 passa para lá, fica R1, R2 positivo, né? Menos R1, R2 passa para lá, troca o sinal. Mas esse daqui já estava com sinal mais, então é R1, R2 do mesmo jeito. Agora vamos ver, o que eu posso fazer para isolar o x? Eu posso colocar o x em evidência aqui, né? X que multiplica R2 menos x que multiplica R1. Eu posso colocar o x em evidência. XR2 dividido por x vai dar R2, menos XR1 dividido por x dá R1. Igual R1, R2 mais ele mesmo vai ficar 2 vezes R1, R2. E agora está quase no finalzinho. X vai ser, eu vou pegar isso aqui e vou passar dividindo para o outro lado. 2R1, R2 dividido por R2 menos R1. Então, esta é a relação que a gente tem para x em função dos raios R1 e R2. 2R1, R2 sobre R2 menos R1 é a mesma coisa que colocar o 2 aqui para o lado de fora, né? Porque ele vai passar multiplicando só em cima. Então, 2R1, R2 dividido por R2 menos R1. É exatamente o que a gente tem na letra E, certo? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Ajuda muita gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.